Olá, meus queridos, vamos dar início a mais uma aula, nossa aula de História. Vamos fazer agora uma revisão dos assuntos, dos 3 assuntos já estudados. Nós vamos falar sobre Brasil, África de Todos, da página 24. Nós vamos falar sobre a influência negra no Brasil, da página 26, 27 e 28. Nós vamos falar sobre a exploração infantil, das páginas 30 e 31. Bora lá? Vamos ver. O Brasil, né, na Brasil, África de Todos, eles trouxeram os africanos para cá, né, para trabalhar como escravos. E o povo africano faz parte da miscigenação, da mistura de raças. Esses 3 povos, né, os portugueses, africanos e indígenas, formaram a base do povo brasileiro. Mas não somente os africanos, houveram outros povos depois que ajudaram nessa formação, né? Nessa mistura, né? de povos. Por exemplo, os alemães, os italianos, os ingleses, os chineses vieram para cá também fazer essa mistura de povos. Mas as 3 principais raças, né? As primeiras, né? As 3 primeiras foram essas: ingleses, portugueses, africanos e indígenas. Nós vimos, né, que o povo africano era um povo, o continente africano era muito grande, com muitos países, e lá eram povos diferentes, culturas diferentes, falavam línguas diferentes, né? Inclusive, eu disse a vocês que existiam países na África que falavam a língua portuguesa, então eles tinham costumes, tradições diferentes. E quando chegavam aqui, eles eram considerados como escravos apenas. Somente escravos. Eles eram considerados como um único povo, e não era assim. Eles vieram para cá, mas eles não eram um único povo, eram povos diferenciados. Vamos ver também a influência negra no Brasil. Nós vamos ver que os escravos vieram para cá para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Quando formaram o primeiro engenho, eles vieram para cá para trabalhar como escravos, como mão de obra barata. O primeiro engenho que foi formado foi o engenho de São Vicente, muito bem, por Martim Afonso de Souza. Depois desse primeiro engenho, surgiram vários outros engenhos, né? Duplicaram, triplicaram a quantidade, e para isso precisavam de cada vez mais mão de obra barata para poder trabalhar aqui, nos engenhos de cana-de-açúcar. Esses africanos vinham em condições subhumanas, eu falei para vocês, né? Muito difíceis. Eles vinham trazidos nos porões dos navios, e lá muitos deles morriam, não aguentavam a viagem, porque a alimentação era pouca para eles, a água também, e também por eles estarem muito juntos, amontoados, acabavam se contaminando, né, de doenças mesmo, passando de um para outro, e não aguentavam a viagem e acabavam morrendo antes de chegar ao Brasil. Aqueles que resistiam chegavam aqui e iam trabalhar, iam ser vendidos, né, em feiras livres. Lá eles eram vendidos como mercadorias. E aquele que tinha os mais fortes, musculosos e os dentes mais brancos valeriam mais. Eles eram levados para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, e as mulheres, algumas delas, eram trabalhar na casa dos seus senhores. Diz que elas até se vestiam até um pouco melhor, algumas, né, que trabalhavam na casa, se vestiam um pouco melhor porque elas iam servir os seus senhores e suas visitas, né, precisavam estar um pouco bem vestidas. O restante ia morar, né, ia viver na senzala. Eram grandes galpões onde eles dormiam, passavam a noite, já que o dia eles passavam trabalhando, né, exaustivamente na cana-de-açúcar, né, primeiro, depois foram as outras lavouras. Eles comiam o resto dos seus senhores, né, o resto da mesa que sobrava mandava para a senzala, para que eles pudessem comer, né. Inclusive eles criaram a feijoada, né, porque pegavam o resto de porco, né, do porco, juntava com feijão e criaram a feijoada. Essas pessoas eram vigiadas por um capataz, era chamado de feitor. Era ele que era responsável por cuidar, né, por vigiar esses escravos, né? O dono do engenho delegava essa função para que pudessem vigiar, para que eles não viessem a fugir, né, a se esconder, a ir embora, já que eles precisavam, né, os senhores de engenho, de mão de obra barata.
Mais um pouquinho para frente, nós vamos ver a exploração infantil. A exploração infantil se deu, né, primeiro quando os escravos chegaram aqui, muitos vinham com suas famílias, eram capturados todos da família, e ao chegarem no Brasil eram separados, né? Vê que pena, que dó, né? As crianças eram tiradas dos seus pais e eram levadas para as fazendas, e lá elas tinham funções, elas iam trabalhar. Eram escravas como qualquer outras. Então, os meninos desempenhavam algumas funções, né? Guiava cegos, levava lixo na rua, amolava facas, cuidava dos cavalos. As meninas, elas também tinham suas atividades, né? Elas iam varrer casa, lavar pratos, ajudar, né, na cozinha, né, descascar batatas, né, enfim, elas tinham suas atividades também como escravas, né, na casa grande. Então, gente, depois, né, a exploração infantil não terminou aí, né, os escravos, né, que já eram separados dos pais e depois ainda ter que servirem, né, como trabalhadores que não deveriam, né, por serem crianças. Então, mas hoje em dia ainda existe a exploração infantil. Eu mostrei para vocês imagens de crianças cortando cana, crianças trabalhando nos sinais, lavando carros, crianças vendendo lanches nas praias, crianças partindo pedra, então crianças raspando mandioca. Foram imagens que eu mostrei para vocês. E essas crianças, o trabalho infantil ainda não parou, né? Apesar de que hoje nós temos um livro de leis, que é chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, onde tem leis que resguardam os direitos das crianças. Eu disse a vocês os órgãos, né, que ajudam essas crianças, né, os direitos a prevalecer, a fazer valer, né? Eu citei a vocês. Então, gente, estudem, o material se necessário, mas eu acredito que pelas minhas falas vai dar para vocês responderem todas as questões, porque tá bem facilzinho, e a minha explicação foi o resumo realmente do que eu coloquei para vocês, das perguntas que eu elaborei para vocês. Vocês vão copiar no caderno de história, colocando da forma como eu coloquei aqui, né, que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá bem arrumadinho. Eu espero que vocês aqui, ó, pausem o vídeo e dá sim para que vocês copiem, tá certo? Copie assim bem arrumadinho, eu deixei quantidade de linhas para não ficar emendado, tá ok? Tá bem ajeitadinho, bem arrumadinho, então vocês façam assim também. Esse é o primeiro lado, mas eu também tenho o restante, né? É até a 8ª questão. Ó, dá pra vocês, deixa eu pegar aqui mais para poder ajudar, né, vocês a copiar, a ver direitinho, porque vai dar. Quem assistiu o vídeo vai dar sim para copiar, tá certo? Vai dar para copiar tudinho, só é pausar. Me aproximei mais um pouquinho. Pausar o vídeo e copiar. Eu vou querer depois que vocês me mandem, né, no privado, para que eu possa corrigir as atividades de vocês e ver como é que vocês estão. A gente está estudando, a gente está vendo assuntos, então eu quero ver como é que vocês estão se desenrolando. Se estão, ó, assim ou se não estão muito bem. Seria maravilhoso se vocês respondessem sem precisar olhar no material. Só pela minha explicação já dá, gente. Tá certo? Um bom estudo para vocês e eu aguardo as atividades.